Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Hoje Corinthians vai enfrentar o América de Cali pela Copa Sul-Americana, hoje mais às 9h30 da noite, né, pelo horário de Brasília aí, para esse jogo da Sul-Americana. O jogo de volta, né, na quarta rodada aí pela Copa. Então o Corinthians vai estar, quem sabe aí com o time escalado aí, provável escalação com os amigos da ESPN aí. Segue o vídeo aí para conferir. Isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal. Vamos lá para mais um vídeo? Plus, mas tem muita coisa para a gente trazer aqui. A expectativa de quem está fora no Corinthians, provável escalação, o bom momento do Yuri Alberto, né, que fez o seu segundo hat-trick com a camisa do Corinthians. O primeiro tinha sido no primeiro ano dele com o Atlético Goianiense, Copa do Brasil, aqui na Neoquímica Arena, quando precisava reverter um resultado. É um bom momento, tem uma questão de interrogação em relação a essa escalação, o que o Dorival vai poder aprontar, se ele vai colocar alguém diferente, mas a expectativa de fato é que na parte ofensiva, na parte de ataque, o Corinthians tem Yuri Alberto e Memphis, que são os destaques, obviamente, sem o Garro, né, que é desfalque, e Gustavo Henrique também, amigos. Duas coisas me chamam a atenção, uma que não é nenhuma novidade, mas ali ao fundo a gente vê o tapete que é o gramado da Neoquímica Arena, elogiado inclusive por adversários, como por exemplo o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que já várias vezes elogiou o gramado. Aliás, o estádio do Corinthians é um estádio muito bonito e moderno. Só falta pagar, né, o Coringão? Mas, cornetas à parte, é um estádio muito bonito e o gramado espetacular. Sua agora, hein? Tem que pagar o estádio, né? A torcida até está tentando ajudar, mas está difícil. Isso atrapalha o Corinthians, a gente sabe. Então, de vez em quando é bom lembrar, viu? Ó, outra coisa, Natália, o grupo, tô olhando aqui a tabela, aqui na minha colinha, aqui no aparelho móvel, como diria o amigo Rafael Prats. Eu também tô com a minha aqui. Você tá com a sua aí, você tá vendo que o Huracan tem 7 pontos, o adversário de hoje, o América de Cali, tem 5, o Corinthians está na briga com 4 pontos, não é, Natália? O Corinthians precisa vencer, né, Bel? Um empate aqui não é um resultado de todo ruim, mas tem 2 jogos fora, né? O Corinthians termina essa fase da Sul-Americana jogando fora de casa. Então, a expectativa, obviamente, se a gente olhar aqui na tabela, o Racing é um time que todo mundo tira pontos. Então, o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, pode tirar pontos do Racing, assim como tirou aqui, com um jogador a menos, aquele jogo que ficou marcado pela expulsão do Félix Torres, né? Mas há uma expectativa em relação ao América de Cali. O América de Cali é líder do seu campeonato, do campeonato nacional. Óbvio, tem um jogo a mais, mas é líder do campeonato. O Atlético Nacional não conseguiu vencer nessa rodada de final de semana. O América de Cali poupou muitos jogadores para poder... Poupou muitos jogadores, não. Poupou todos os jogadores para poder estar à disposição hoje com uma condição física melhor. Tem o desfalque do Balanta, que é o principal jogador, o cara que desarma. Sabe aquele cara que destrói? O cara que gera dificuldade no meio de campo, que não deixa, não dá sossego para os jogadores construírem as suas jogadas ofensivas? Pois é, o Balanta hoje está fora, ele nem viajou para o Brasil. Então o América de Cali aí preocupado, atento para conseguir um resultado hoje que pode encaminhar uma classificação mais tranquila, brigando na primeira posição, obviamente, dessa disputa. Mas é um jogo muito complicado, viu, Abel? Não é fácil jogar contra o América de Cali. O América de Cali vem bem. Os últimos resultados não têm acontecido, né? Tantas vitórias, são só 2 vitórias nos últimos jogos. Mas é um time que tem uma qualidade técnica muito grande. É um time que, quando ataca, quando recupera a bola, ataca com muitos jogadores. E tem, obviamente, o Quinteiros, que é o principal jogador dessa equipe. É o cara que mais participa de ações para arremates da equipe, né? O cara que mais dá condições para a equipe, seja na primeira fase ou na segunda fase, para que esse time construa a partir do ataque. É um cara importante, é um cara que arremata muito também, e tem os lados de campo que pode ser fundamental. O Corinthians vai precisar ter cuidado. E aquilo que a gente falava, uma atenção em relação à defesa do Corinthians. Qual será a escalação que o Dorival vai escolher? O Gustavo Henrique está fora, isso é fato. Mas qual vai ser a dupla de zaga? Vai ser o André Ramalho? Falar em André Ramalho, ele falou com a TV Corinthians, e vamos ouvir o que tem a falar o zagueiro do Corinthians. A expectativa é grande, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? É um time de muita qualidade, porém acho que a gente vem num bom momento aí, né? Nos últimos 2 jogos, fizemos atuações sólidas e que nos dá confiança para esse jogo, né? A gente sabe da importância, né, de vencer, principalmente por ser um confronto direto e também por estar em casa, mas a gente confia muito na nossa capacidade, né? Com a nossa torcida que vai estar nos ajudando, nos apoiando, e a gente espera, obviamente, fazer um grande jogo e conseguir a vitória.
Bom, acho que a gente viu, né, no jogo lá, que são um time que acho que tem um bom toque de bola, né, tem um jogador de qualidade, né, o Quinteiros, que a gente já conhece bem também, time da qualidade. Porém, acho que apesar de tudo, né, a gente conseguiu, né, um bom resultado fora de casa, onde a gente tem que, obviamente, rever onde a gente já fez, né, o que fizemos de bom e o que tem que melhorar para esse jogo de volta. Mas, mais uma vez, a gente confia na nossa qualidade, que a gente vai conseguir neutralizar nas qualidades deles e poder se impor nosso jogo, para que a gente consiga os 3 pontos. É isso então aí as palavras do André Ramalho, né, o zagueiro do Corinthians, muito provavelmente titular hoje aqui na Neoquímica Arena. Tem que lembrar, no jogo de ida, 1-1, o Corinthians não fazia uma boa partida e um dos principais jogadores do Corinthians, que pode fazer algo diferente nesse meio de campo, na ausência do Garro, é o Carrídio. O Carrídio, quando entra no segundo tempo, ele muda a situação de jogo. O jogo começa a acontecer pelo lado direito e ele, inclusive, após um passe do Alex Santana, ainda no campo defensivo e vertendo para o lado direito, começa a jogada que acelera com o Mateuzinho. Depois o Hector Hernandes faz o pivô para o Mateuzinho mandar para o fundo da rede. Só lembrar, Abel, para a gente poder passar aí para o estúdio e conversar um pouco, no jogo de ida, né, alguns desfalques do Corinthians como o Garro, Hugo Souza, o Coronado, Memphis Depay, Gustavo Henrique e o Andileri, né? Eram jogadores que são considerados importantíssimos para a equipe do Corinthians e estavam fora. Nessa partida de hoje, apenas Gustavo Henrique e Garro. Volta aí com vocês no estúdio para a gente bater um papo. Legal, Natália. Então a gente vai passar uma provável escalação do Corinthians. Foi legal você lembrar daquele jogo lá em Cali, que o Corinthians empatou em 1-1. O André Ramalho também falou sobre isso. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Já está na nossa tela, Natália e amigos, o provável Corinthians do professor Dorival Júnior, com Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Kaká e Andileri. Ranielli, ali na posição onde já jogaram Ralf, Birubiru, Dino Sani e tanta gente com a camisa histórica do Esporte Clube Corinthians Paulista, Martínez, Carrídio, Romero ou Coronado, Yuri Alberto em grande fase e Memphis Depay. Esse é o provável Corinthians, professor Celso. E aí é o seguinte, o André Ramalho lembrou do jogo de ida, que foi um bom resultado para o Corinthians. O problema do Corinthians foi perder na primeira rodada para o Huracan na Neoquímica Arena. Na segunda rodada, empatou lá em Cali, 1-1. O André Ramalho lembrou um pouco, a Natália lembrou um pouco. O que o Corinthians pode aproveitar, de repente, do que aconteceu naquele jogo? Ou a característica é muito diferente do América de Cali quando joga como visitante, Eugênio? Eu acho que a questão não é nem a característica do América de Cali, não. É a característica do Corinthians. Então diga lá. Se o Corinthians conseguir jogar o que jogou, especialmente no segundo tempo do sábado, contra o Internacional, ele ganha o jogo. Opa! Ele ganha o jogo. Porque aquele segundo tempo é um segundo tempo de muita... não só intensidade, como de muita qualidade técnica, de muita construção, de muita criatividade, de muita efetividade, de muita insistência em buscar um resultado que em momentos parecia difícil. Então, houve ali um segundo tempo, para mim, mágico. Com um novo técnico, com uma nova organização coletiva, que eu cobrava aqui, né, Abel? Chama o VAR lá, eu falava, ó, bota os 2 volantes, abre o Carrilho do lado, abre o Guerreiro do outro e deixa o Memphis com o Yuri na frente, porque aí você bloqueia os lados do campo. Romero. Desculpa, Romero. Ah, você falou Guerreiro, eu falei, opa! É porque eu tô com o Guerreiro na cabeça. Guerreiro que é um cara que tem história no Corinthians. Romero do lado, Perfeito. Carrilho do outro. Carrilho também é amigo do Guerreiro, que jogam juntos na seleção peruana. Daqui a pouco a gente fala do time do Guerreiro. E na frente ali, o Memphis e o Yuri, porque você consegue bloquear do lado do campo e com a bola você vai para cima, porque o Carrilho pela direita conhece muito. Aliás, muito da vitória do Corinthians passou mais uma vez pelos pés do Carrilho e suas jogadas pela direita no sábado. Então, se ele... Mas e o adversário? Você está falando bonito. Independente do adversário. O América de Cali está falando, e nós outros jogamos vôlei? Nós outros vão jogar em Neoquímica Arena. É difícil ali, o buraco é mais embaixo. Se o Corinthians jogar com a intensidade, com a volúpia, com a vontade que tem, ganha o jogo, Abel. Ó. É isso. Agora, se entrar meia boca, tirando o pé, é diferente. Como entra, geralmente, em jogos das competições sul-americanas, que não são a Libertadores. Eu acho que o Corinthians deve desempenho e resultado.
O resultado de hoje é fundamental para passar o América, ser postulante pelo menos ao segundo lugar e tentar a sorte com o Huracan, se passar pode ser até primeiro. Esse é um ponto. Segundo, é a última partida em casa na Sul-Americana e o Corinthians ainda deve uma boa atuação. Inclusive, esta fora de casa contra o América, que não foi uma boa atuação, mas o bicho parece não ser tão feio assim. Opa. Porque se o Corinthians foi para lá, em tese, né? Se o Corinthians foi para lá com um time que começou cheio de reservas, depois ainda colocou os titulares em campo, melhorou ainda na administração Dom Ramon e conseguiu aquele empate, ele pode fazer numa partida de atenção. Eu acho que o Corinthians precisa fazer partidas de atenção na Sul-Americana. Ele tem sofrido muito com desatenção, quando percebe que o resultado foge do seu controle. Tem que quebrar essa síndrome em casa, porque o Corinthians em casa, ele não vem atuando bem contra adversários internacionais, tanto fortes quanto fracos. A última partida contra o Racing, que é o mais fraco do grupo, o Corinthians quase se complica, porque o Félix Torres fez o favor de ser expulso antes dos 15. Aos 15 é determinada a expulsão dele. A cacetada que ele deu no cara era antes dos 13. Então, essas bobeiras que dá no Corinthians, em competição internacional, o que eu estou pensando aqui, Franco, é o seguinte, é que virou a página. Né? Acabou o trabalho do Ramon, chegou o trabalho do Dorival, que nesses 2 jogos, é muito pouco tempo, mas ele identificou um problema de marcação no Corinthians e o Corinthians foi mais sólido nos 2 jogos, embora tenha tomado 2 gols do Internacional no sábado, mas foi o time mais sólido. E eu queria até saber de você, ô Natália, se especula assim, é com certeza o time titular hoje, ou ele pode de repente recorrer a um pouco do que ele fez contra o Novo Horizontino no meio de semana passada pela Copa do Brasil? Então, Eugênio, a expectativa é de time titular até pela necessidade do resultado. Um resultado negativo hoje na Neoquímica Arena é quase que selar a desclassificação da equipe, né? Lembrando que tem 2 jogos fora, a gente já comentou que é contra o Racing, que o time consegue ganhar menos, mesmo jogando com a mais boa parte do tempo, né? Se complica ali no começo, como o professor falou, mas a expectativa é sim de time titular hoje aqui na Neoquímica Arena, a não ser que aconteça algum problema de última hora no aquecimento, mas a expectativa é de fato, e é a expectativa da torcida também, de que Dorival utilize o time titular. Pegando esse gancho dos rapazes, Abel e meninos e fã de esporte, a gente tem que lembrar que o Corinthians ele tem um problema crônico defensivo, isso é fato. Tomou um gol de lateral, tá? A lateral do campo, lado direito de ataque do América de Cali, uma cobrança rápida, uma troca de passe em velocidade e o América de Cali consegue o gol. Hoje vai ter o seu principal artilheiro na temporada, que é o Gado, que é o atacante, o centroavante, que gera muito trabalho para as defesas adversárias. Então, assim, tem o Quinteiros, que a gente já citou. É um time que, quando recupera a bola, ataca com muitos jogadores. O Vergara e o Corinthians, joga? nessa fase, o Vergara joga. Para mim, Vergara talvez joga. seja o mais perigoso. Quem não joga é o Balanta. O Balanta tá fora. Balanta é um ex-zagueiro que virou volante. Mas esse ataque aí, com o Quinteiro de um lado, com o Gado centralizado e o Vergara do outro lado, é um ataque poderoso. O Gado, que tem 7 gols no colombiano, é um dos principais artilheiros da competição. O Vergara, Quinteiro e Olgado, essa é a expectativa desse trio de ataque ali, o Quinteiro saindo para fazer a movimentação, né? É um time que tem qualidade, aquilo que a gente falava, o Quinteiro é um cara que pifa muito a bola, né? Que tá sempre municiando o lado de campo e principalmente seu centroavante. Então, Corinthians, dentro dessa dinâmica defensiva, que a gente sabe que é um problema, sofreu contra o Internacional. É que depois as coisas mudam no segundo tempo, o Corinthians consegue voltar melhor, tem a expulsão que condiciona o jogo, mas já vinha melhor o Corinthians. Mas é um Corinthians que, se aproveitar da velocidade na troca de passe, do meio de campo para frente, para atacar o América de Cali, pode ser o caminho, Abel e rapazes. Porque, assim como o Corinthians, o América de Cali também sofre com essas dinâmicas de velocidade. Foi assim que o
É isso aí, fiel. Como vocês puderam ver, a provável escalação do nosso timão aí, né? Também temos o desfalque ainda de Rodrigo Garro e Gustavo Henrique aí, o nosso zagueiro. É isso aí, fiel. Vamos lá para mais um vídeo, né? Hoje à noite aí, Corinthians enfrentando aí esse América de Cali aí. Corinthians no primeiro jogo teve um empate, né? Agora aí tem essa decisão aí na nossa Neoquímica Arena. Os dois próximos jogos serão fora de casa do nosso timão pela Copa Sul-Americana. Então o Corinthians tem que fazer o trabalho em casa e quem sabe aí nos dois jogos de fora de casa consiga também somar mais pontos e conseguir a classificação aí para a próxima fase da Sul-Americana. Não esquece de se inscrever, deixa seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. É isso aí, Biel. Vamos aí para mais um vídeo e até o próximo. E se Deus quiser, Corinthians hoje ganha aí por gols de Memphis Depay e Yuri Alberto. Segue mais um vídeo aí. Falou, fiel. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.